Mas a gente tem que tomar cuidado porque as coisas não podem se confundir, né? Então, quando você está numa negociação, num âmbito maior, né, em empresas grandes que envolve diferentes departamentos, diferentes peças envolvidas nessa negociação, eu acho que é mais sobre você desenvolver um relacionamento que inspire confiança de todos que estão envolvidos nisso, mas não necessariamente ele vai ser seu amigo. Não necessariamente você vai ter um relacionamento pessoal com ele, né? Porque, às vezes, essa confusão, ela às vezes pode atrapalhar ao invés de ajudar. Então, eu acho que é mais uma questão de você se portar de maneira consistente com todos os que estão envolvidos nessa negociação ou nesse processo com você, do que efetivamente você falar, puxa, não, eu preciso virar amigo dele. Porque isso é uma coisa que acontece naturalmente por diversos fatores num relacionamento interpessoal, como você sabe. Então, eu acho que o segredo é você aliar isso. É você ter uma consistência nesse relacionamento com todo mundo que está envolvido com você, né? E se acontecer uma amizade, que bom. Que bom. Se acontecer de alguém se aproximar de você e fazer parte da sua vida de maneira mais próxima, é sempre bom. Mas tomar cuidado com essa relação. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Deal Making Podcast. E agora nessa série especial onde a gente conversa sobre crescimento e valorização. Olha, a gente já falou sobre vários temas até agora. Já falamos sobre M&A, já falamos sobre marketing, já falamos sobre neurociência, já falamos sobre um monte de coisas, mas tem um assunto que quando a gente fala de crescimento e valorização é o primeiro que vem à mente de todas as pessoas que nos assistem aqui, que é vendas. E eu não poderia escolher um profissional melhor para entrevistar hoje do que esse sujeito formidável, ser humano, nota 1000, meu melhor amigo, que vai falar sobre algo que vai além só das vendas, de tirar pedido, que é como a gente costuma conversar na linguagem do dia a dia do vendedor. É como criar relacionamentos de longo prazo e também conseguir vender. Porque esse é o sonho de consumo de todo empresário. Manter relações de confiança, manter relações de longo prazo e conseguir vender e entregar e amplificar a satisfação dos clientes, sejam clientes nacionais, internacionais, sejam parceiros, como criar relacionamentos de longo prazo. Então hoje eu tenho o prazer de receber aqui meu amigo Marcos Paulo. Marcão, obrigado por ter vindo. Dá um alô para todos aqui da nossa audiência. Conta um pouco de você. Bom, Edu, eu que agradeço o convite. Para mim, tenho acompanhado o teu trabalho, tenho assistido aos podcasts aqui e visto o quanto que você agrega aí para a tua audiência. E para mim é uma honra saber que você me considerou para vir para cá. Você conhece a minha história, conhece de onde eu vim, o que eu fiz profissionalmente e pessoalmente também. Então, se puder contribuir com a tua audiência, para mim é um prazer. Puxa, eu queria te fazer uma primeira pergunta que vai muito no sentido do que eu coloquei aqui na introdução. Manter um relacionamento de confiança, e isso é uma virtude que eu vejo em você desde que eu te conheço, há quase 30 anos. Como estabelecer uma relação de confiança e ainda conseguir vender para as pessoas que passam a te considerar mais do que um parceiro de negócios, mas alguém que é um amigo quase. Como é que você identificou que essa era a tua virtude e resolveu caminhar a tua vida profissional para esse lado, Marcão? Então, eu trago uma história, Edu, que eu me inspiro muito no meu pai. O meu pai é um baita vendedor, você conhece ele, né? E ele sempre ensinou a gente a manter um relacionamento de amizade com o cliente, né? Ele sempre falava, eu me lembro de pequeno ele falando que se o cliente for comprar de alguém, ele vai preferir comprar do amigo, né? Eu acho que isso pautou um pouco do meu começo. Mas eu acho que a gente tem que também tomar um pouco de cuidado de como balancear isso, né? É claro que durante a minha trajetória
eu tive e tenho relacionamentos muito duradouros, até de amizade, com clientes, que foi algo que eu conquistei, né? Relacionamentos de muito, muito tempo. Cheguei a ser contratado por um cliente que deixou de ser cliente, depois passou a empreender e me contratou e trabalhei com ele durante muito tempo. E é um baita amigo meu, né? Mas a gente tem que tomar cuidado porque as coisas não podem se confundir, né? Então, quando você está numa negociação num âmbito maior, né, em empresas grandes que envolve diferentes departamentos, diferentes peças envolvidas nessa negociação, eu acho que é mais sobre você desenvolver um relacionamento que inspire confiança de todos que estão envolvidos nisso, mas não necessariamente ele vai ser seu amigo. Não necessariamente você vai ter um relacionamento pessoal com ele, né? Porque, às vezes, essa confusão, ela às vezes pode atrapalhar ao invés de ajudar. Então, eu acho que é mais uma questão de você se portar de maneira consistente com todos os que estão envolvidos nessa negociação ou nesse processo com você, do que efetivamente você falar, puxa, não, eu preciso virar amigo dele. Porque isso é uma coisa que acontece naturalmente por diversos fatores num relacionamento interpessoal, como você sabe. Então, eu acho que o segredo é você aliar isso. É você ter uma consistência nesse relacionamento com todo mundo que está envolvido com você, né? E se acontecer uma amizade, que bom. Que bom. Se acontecer de alguém se aproximar de você e fazer parte da sua vida de maneira mais próxima, é sempre bom. Mas tomar cuidado com essa relação. Uma coisa que dentro da tua trajetória, que a gente convive bastante, eu conheço bem no detalhe, uma coisa que eu gostaria de te perguntar é o seguinte: quando você entra dentro de um mercado específico, e a gente sabe que você tem uma longa trajetória em alguns mercados, mas, por exemplo, no mercado de tecnologia, tem tecnologias e tecnologias nacionais, internacionais, tem vários stakeholders ali. Mas quando você entra no mercado, o quão importante é você ter um conhecimento especializado sobre aquele mercado? Eu sei que você é um cara autodidata, que aprende muito rápido e que vai buscar compreender cenários e compreender interesses ali para poder se posicionar como alguém que faz conexões muito mais do que alguém que tira pedido. Mas o quão importante é você conhecer a fundo o mercado onde você trabalha, cara? A preparação para que você possa atuar no mercado, ela é fundamental, né? Quando eu entrei no mercado de tecnologia, teve uma boa dose de coragem, porque foi uma mudança absurda do que eu fazia, né? Antes de trabalhar com tecnologia. Eu nunca havia trabalhado com tecnologia, mas eu fui estudar. Eu fui contratado para vender um produto específico na época, e eu fui estudar a fundo esse produto. Eu me dediquei para poder entender o que aquilo fazia e como que eu ia mapear os clientes em potencial. Então, você ter uma base, pelo menos, daquilo que você vai lidar é super importante. Você tem que se preparar de alguma maneira. Agora, quando você vai a campo, esse conhecimento ele vai estar aliado à tua conduta que você vai ter com o teu cliente, né? Então, o teu discurso ele tem que ser consistente, ele tem que trazer uma base de conhecimento técnico, mas quando você está na frente do teu cliente, é todo um conjunto que vai fazer o teu discurso, não vou dizer convencê-lo, mas ser efetivo ou não. Então, essa preparação, o conhecimento do mercado, evidente, é de fundamental importância. Você tem que conhecer quem são teus concorrentes, quais são as suas vantagens, isso é importante. Mas isso é uma base, né, que vai fazer todo um conjunto que vai pautar o seu caminho nessa tua atuação. Agora vamos lá, você falou uma palavra super importante, que é a coragem. Então você tem que ter coragem de entrar num setor, num mercado que você sabe que o teu aprendizado ele é gradativo, ele é cumulativo, você vai amplificando à medida em que você está trabalhando, mas ao mesmo tempo
você tem uma reunião na segunda-feira e você está lá com um pouquinho de conhecimento de um mercado grande e vai lá encontrar uma pessoa. A gente sabe que a coragem, ela vem do quê? Daquela autoconfiança que você tem de falar, eu sei que eu vou estudar e eu sei que uma hora eu vou aprender e eu não vou parar de ter essa diligência de buscar informações e me ambientar. Mas, de novo, você tem uma reunião na segunda-feira, você vai falar com um figurão, com o CEO de uma empresa, você vai falar com um empresário e você tem que ir lá. E a gente sabe que fora dessa parte lógica da cabeça da gente, tem aquela parte instintiva que fala, putz, aquele medo do fracasso, o medo de ser humilhado, o medo de passar vergonha. Como é que um vendedor, como é que alguém consegue ultrapassar isso e pega o telefone e faz uma cold call? Como é que você manda uma mensagem para alguém que você não sabe se vai conseguir sanar todas as expectativas do lado de lá? O que você usa na prática para poder dar esse passo rompendo com esse medo que muitas vezes paralisa qualquer pessoa? Eu não consigo encontrar outra definição para você que não seja confie em ti mesmo. Porque assim, eu me lembro, quando eu entrei no mercado de tecnologia, em 2002, eu acho que você vai lembrar disso, porque você participou. Eu, por incrível que pareça, até aquele momento eu não sabia que eu falava inglês. Porque eu fui autodidata em inglês. Eu aprendi inglês de criança, lendo as músicas nos LPs, e depois passei a traduzir aquilo. E isso ficou guardado em alguma caixinha dentro de mim. E quando eu fui trabalhar com tecnologia, nós dois conversamos. E você falou, poxa, mas você fala inglês, né? Eu não tinha essa ideia. Só que quando eu fui contratado por essa empresa, o cara que me contratou, que era o dono da empresa, ele falou assim, não, relaxa, você não vai precisar de inglês aqui. E não tem problema, né? Se você não... Porque eu falei para ele que eu não falava inglês. Apesar de ter tido aquela conversa com você. Deu uma semana, 10 dias, ele me colocou numa reunião com 3 americanos para discutir um produto que eu estava acabando de começar a estudar e num mercado que eu não conhecia. E eu me lembro exatamente dessa reunião com uma riqueza de detalhes incrível, porque foi algo que me marcou muito. Porque eu entrei lá e falei. E foi assim, uma coisa que eu não sei te dizer de onde veio, mas, cara, eu queria muito. Eu tava ali imbuído de alguma coisa, falei, cara, não tem como isso aqui dar errado. Eu vou fazer isso aqui acontecer, né? Então, eu acho que essa confiança de você saber que você tá indo lá, cara, eu tô aqui, eu vou ter que fazer. Não tem outra coisa. Porque, assim, você fala do cold call, né? Muitas vezes as pessoas falam que o vendedor ele é cara de pau. E é lógico que o vendedor tem que ter uma dose de cara de pau, né? Mas a cara de pau, ela pode, assim, eventualmente abrir uma porta, né? Pra você chegar e falar, putz, por exemplo, você vai numa feira, né? É até algo que eu tenho passado recentemente. Você vai numa feira e aí você vai prospectar um cliente. Você vai lá na cara de pau, porque você não... Né? Ali você está fazendo uma caça mesmo, né? Essa cara de pau, ela vai abrir portas, mas se você não tiver algo consistente para entregar depois, você não vai seguir adiante. Vai ser algo que você vai, né, conseguir ali numa circunstância, mas você não vai conseguir manter. Então, essa confiança aliada ao conteúdo que você sabe que você vai entregar para o cara, eu acho que isso ele dá um conjunto do que seria uma relação duradoura e algo que vai realmente te trazer resultado. Uma coisa que eu observo muito em você, que eu admiro bastante, é como você coloca atenção nas coisas. Sempre quando a gente conversa, sempre quando você está tratando de um assunto, parece que você despluga do externo e está com a sua atenção toda concentrada no tema que está falando na hora que está falando. Quanto que esse teu comportamento é natural seu, quanto é disciplina, condicionamento que você coloca.
E se essa é a forma que você encontrou de ir se aprimorando a cada dia? Porque eu percebo um amadurecimento que não termina da tua parte, porque você vai olhando para a coisa, tira uma conclusão, já dá uma ajustada no teu approach. E eu percebo, por um lado, um fio condutor de um relacionamento de longo prazo que você estabelece desde o começo, mas você vai aprimorando o teu approach, você tenta de um jeito, às vezes não dá, você tenta um pouquinho do lado. Como é que é isso? Como é que você aprimora como é que você afia a tua arma, a tua ferramenta de trabalho no dia a dia para você ser cada dia melhor do que no dia anterior? Como é que você me diria isso, Marcão? É um dia depois do outro, cara. Porque isso, apesar de você ver dessa maneira, esse é um dos maiores desafios para mim. Porque você ouvir o que o outro tá falando é fundamental. E eu tenho uma tendência, até dizem por conta do signo, eu sou de aquário, que você, às vezes, você tá ouvindo e você já tá pensando no que você vai falar depois. Então, isso é um desafio para mim. É algo que eu trabalho e é verdade. Quer dizer, a tua observação ela é verdadeira, porque é algo que eu venho trabalhando desde sempre, desde que eu me conheço por profissional. Porque você está ouvindo o que o cliente está falando, ele está te dizendo muita coisa. Na linguagem corporal, te entregando o que ele realmente precisa. E aí é nos mínimos detalhes que você vai fazer essa leitura que vai trazer para você um direcionamento do que você precisa fazer. Então, quando você ouve de fato o que o teu interlocutor está te trazendo, isso é muito importante, porque isso também é parte dessa construção desse relacionamento de longo prazo. Porque se você não ouve o que o cara está falando, se ele está falando e ele percebe que você está com a cabeça em outra coisa, isso vai esfriando esse relacionamento que é péssimo, principalmente quando ele está começando, né? Você, pelas suas andanças no mercado de tecnologia, você teve relação com muitos estrangeiros, muitos chineses, né? E você começou isso muito tempo atrás. Hoje parece que a China já está tão presente na vida da gente, com os carros, com as coisas todas, e já sendo visto como um país que tem essa troca, né, de gente indo para lá, gente vindo de lá para cá, mas você já há muito tempo, desde antes disso ser tão habitual, você já tinha relação com eles lá. E você construiu boas relações com players importantes ali. Conta uma onde você começou, você passou por muitos perrengues e que você ainda preserva, mesmo tendo ido e vindo. Como é que você... Conta um case aí pra gente de alguém que você fala assim, olha, tem um chinês com quem eu mantenho uma relação até hoje. Quando eu comecei um negócio lá e o negócio ia, depois o negócio não foi, aí variou o preço, aí a exportação não chegou. Tem algum caso aí que você poderia contar aqui para o pessoal, para a gente ter uma ideia do que é esse talento de manter uma relação de longo prazo? Olha, tem. E é até engraçado lembrar desse caso, né? Porque é uma pessoa com quem eu tenho muito relacionamento até hoje. Ele foi embora do Brasil há uns 4 anos, mais ou menos, e quando ele foi embora, ele mandou uma mensagem falando que eu era o melhor amigo dele aqui. E essa história começou de uma maneira totalmente improvável, porque eu não estava vendendo nada para ele. Ali naquele momento, aliás, eu não vendo nada para chinês, né? Eu tenho parceria com eles e eles são meus fornecedores, né? São quem me traz soluções para diversas coisas que eu preciso. Mas esse cara, ele era um cara que ele era muito baixo nível na estrutura da empresa. Ele estava vindo para o Brasil para desenvolver um trabalho nessa empresa, e essa empresa ela era um parceiro nosso, a gente ia representá-los numa grande operadora. E aí nós tivemos diversas reuniões ali para ver como que ia ser esse trabalho, e esse cara e mais eram 2 chineses, eles iam ficar no Brasil. A empresa não tinha nenhuma estrutura aqui, né? Hoje é até uma grande empresa aqui, com uma grande presença no Brasil, mas naquele momento eram esses 2 caras
que vinham para fazer o negócio. E aí, até pelo fato deles serem os caras que iam ficar aqui, e a nossa interface ia ser local, né? Porque quem ia interfacear com a China era mais o pessoal de engenharia, nós de negócios íamos ter o foco nessas pessoas que estavam aqui. Eu passei a ter muito contato com ele. E ele, naquela época, né, eles vieram para cá numa condição muito, muito ruim, até de instalação e tudo mais. E aí eu me lembro que ele chegou para mim e falou assim, puxa, a gente precisava de uma ajuda para arrumar um lugar para ficar aqui, porque nós estamos ficando num hotel. E a empresa não quer mais que a gente fique no hotel. Eu precisava arrumar um apartamento aqui, você consegue me ajudar? Ou seja, era algo completamente fora do do escopo do meu trabalho, né? Só que, cara, o cara tava me pedindo ajuda. Eu não consigo ter, nesses casos, uma visão de que, não, o meu trabalho, ele termina aqui. Então, daqui para frente, não vou fazer. Poxa, era alguém com quem eu ia ter uma troca. É claro que tinha um interesse ali também, porque eu queria que o negócio rolasse, né? E ele ali era a porta de entrada com essa empresa. Bom, eu ajudei eles a arrumar um apartamento, tiveram uma baita dificuldade com documentação. Eu consegui resolver para eles a questão da documentação. Até que pegaram a chave do apartamento, eu fui lá fazer a vistoria com eles, porque eles tinham muita dificuldade com o idioma. E eles ficaram super felizes com isso. E aí, quando a gente estava lá dentro, ele virou para mim e falou assim, Marcos, a gente tem muita dificuldade com a comida aqui. A gente precisava cozinhar, a gente não aguenta a comida daqui, do Brasil. Você me ajuda? Ajudo. Aí fomos até a Liberdade, compramos lá os utensílios, enfim, fiz tudo que podia por eles, né? E aí eles estavam instalados. Bom, isso tem uns 16 anos, mais ou menos. Cara, eu construí uma relação com ele que nos últimos tempos dele no Brasil, ele me perguntava até o dentista que ele tinha que ir. Então eu desenvolvi um relacionamento de confiança com ele, baseado numa conduta que eu tive, que é algo inabalável. Então, assim, esse caso é um que eu levo para a vida, como um exemplo de que um over-delivery, quer dizer, eu não precisava ter feito aquilo que eu fiz, né? Fez muita diferença. E eu fiz muito negócio com esse cara, entendeu? É algo que trouxe realmente para mim uma recompensa, disso que eu fiz para ele, porque realmente ele me ajudou muito e é um parceiro que eu tenho e carrego para a vida. Isso é super legal de você contar, porque é um caso bem prático, né? De uma relação que acabou culminando com bons negócios que vocês estão fazendo já há bastante tempo. Agora vamos trazer para o presente. Você falou 16 anos atrás. 16 anos atrás a gente mal tinha Instagram, não tinha redes sociais desenvolvidas do jeito que a gente tem hoje. A gente sabe que hoje o digital, e eu sei que você estudou bastante disso também, é um canal de vendas importante. Tem várias maneiras, né? Tudo interfere na percepção de valor da empresa que você representa e do valor da solução que você oferece, seja um produto, seja um serviço. Hoje, você pegando uma área de vendas mesmo, né? Que disciplinas periféricas ali você acha que é importante para você ter como ferramenta para você chegar numa reunião e não chegar só o Marcos Paulo, já chegar a informação bem colocada para o outro lado, que vai lá, te pesquisa, entra lá no teu Instagram, entra no teu LinkedIn, entra no LinkedIn da tua empresa, no site da tua empresa. O que hoje, com as técnicas mais atualizadas, né, de marketing, de branding, de estratégia de vendas, você acopla a tua virtude natural para falar, cara, hoje eu tenho a minha virtude natural, mas eu fui atrás e tem um monte de coisas que dá para acrescentar. Por onde navegam os teus pensamentos com relação a isso, Marcão? Eu acho que isso é fundamental hoje em dia, é parte de um todo. Você ter uma estrutura que valide o teu discurso é super importante. Não adianta eu chegar
e valendo da minha experiência, do meu conhecimento, do meu talento de persuasão, eu conseguir a atenção de um cliente, se eu vou entregar um negócio para ele que não funciona, ou se o cara vai me buscar e ele não vai conseguir ter o mínimo de informação sobre mim, porque hoje a concorrência ela é brutal, né? Então eu acho que você ter uma estratégia de comunicação, você ter uma curadoria dentro do teu portfólio que te prepare, melhor prepare para que você enfrente o mercado, você ter uma comunicação clara daquilo que você faz. Sabe aquele negócio de que não basta ser honesto, tem que parecer honesto? O cara tem que te buscar e ele tem que encontrar algo que ele fale, poxa, realmente isso aqui é base sólida, não é um discursinho aqui de um cara que veio falar comigo. Então, você ter um posicionamento de marca, estratégia digital, sabe, o seu produto, a sua embalagem, o local onde é feito, isso é algo que para mim é de suma importância e é algo que eu brigo sempre nos lugares que eu tô. A gente precisa mostrar confiança. O cliente ele precisa acreditar que ele tá fazendo um negócio com alguém que vai entregar para ele um resultado. Porque se a gente não tiver essa visão 360 hoje, o cara tem acesso à informação a hora que ele quiser, na mão dele, né? Então, assim, hoje você não consegue enganar o cliente. Você não consegue esconder as coisas, né? Você pode até conseguir por um tempo, mas não por muito tempo. Agora, quando a gente pensa em soluções complexas, que normalmente são aquelas que você gosta de trabalhar, ou pelo menos são aquelas que apareceram na tua jornada profissional para você lidar, né? A gente pensa, o vendedor técnico. Parece uma coisa junta, uma coisa única, mas a gente está falando de dois perfis muito diferentes. O vendedor, normalmente, tem um lado extrovertido, bem aflorado, onde ele consegue entabular uma conversa, ele vai fazer o que precisa ser feito, vai num evento, transita numa feira, entrega cartão, cria bons relacionamentos, e tem o lado técnico, que é um lado que não é necessariamente extrovertido, muitas vezes não é, inclusive, que é um lado mais analítico. E quando a gente fala de técnico da área de tecnologia, está falando aqui, o estereótipo daquele gênio que mal consegue se comunicar. Como é que é ser um vendedor técnico? É possível? Ou como que você resolve essas questões quando as soluções elas vão ficando ainda mais técnicas? Você compõe um grupo que vai com você para vender, ou é você mesmo que você fala, olha, o técnico, para mim, é o que eu consigo assimilar e eu mesmo vou sozinho. Você consegue interagir bem com alguém que tem um perfil tão diferente do seu, que no caso é um técnico? Eu acho assim, quando o cara consegue aliar as duas coisas, né? Vamos falar especificamente de tecnologia, vai. Quando o cara ele é um bom técnico e um bom vendedor, esse cara vai longe. Eu não sou um vendedor técnico. Eu não sou técnico. Eu entendo de tecnologia. Acho que até durante esses anos todos eu construí uma bagagem importante de conhecimento técnico, mas eu não sou um cara que vai discutir com um engenheiro de igual para igual, né? Agora, quando você está falando, por exemplo, de uma negociação de tecnologia com um grande player, com uma grande operadora, por exemplo, essas empresas hoje, elas têm um modo de operar que é desafiador para o vendedor. Porque, sabe, Edu, eu vejo hoje na internet a gente vê muita coisa sobre técnicas de vendas. E tem caras fantásticos aí ensinando técnicas de vendas. Eu acho muito legal. Mas quando você está falando de um negócio desse tipo, por exemplo, você pega uma grande operadora, por exemplo, ela chega e fala assim, eu quero comprar essa taça aqui. Aí ela vai chegar para você e falar assim, olha, essa taça ela tem que ter o pé com essas estrias, eu quero que ela seja desse jeito aqui em cima, com essa faixa de brilho e transparência, tá bom? Essa é a minha especificação. Você vai compor um produto e o teu concorrente também vai compor um produto igual. Ela criou um standard, aí isso vai para compras e compras vai comprar esse produto, né?
Ou seja, quando você vai efetivamente negociar, muitas vezes você vai negociar numa plataforma de leilão eletrônico. Você não vai ter o comprador lá, que você vai chegar e vai conversar e tal, não sei o quê. Como que lida com isso, aliando ao que você perguntou da venda técnica? Para você chegar nesse momento em que você está na tela do leilão eletrônico e que você capacitou o teu produto, tem muitos passos antes e pessoas envolvidas, por exemplo, de engenharia, em que você vai sim ter que convencê-lo de que teu produto é bom, vai ter que entender o que ele quer, vai ter que desenvolver o que ele te pediu. Então é um trabalho que você tem que usar todas as ferramentas possíveis, aliando essas pessoas que eventualmente vão junto com você, porque iam junto comigo, vão junto comigo, né? Para me dar essa visão mais técnica que eu preciso naquele momento, mas até com essas pessoas que você vai lidar em diferentes departamentos, para você chegar nesse momento, é importante que você se relacione também. E isso é algo que eu tenho feito desde sempre. Aliás, no pré-vendas, para chegar aqui, e no pós-vendas. Porque tudo acaba passando pelo vendedor. Então, para você chegar até compras te adjudicar, você passou antes pela engenharia, por produtos, por entender como que a área de vendas vai vender esse teu produto, até para que você também possa tirar informação disso para planejar melhor. E o pós também. Se você não entregar, a logística vai vir em cima de você. Se você não souber dimensionar, né, o quanto que aquilo está sendo aplicado em campo, em quanto tempo aquilo vai precisar de novo, você não vai conseguir planejar o teu forecast com a tua fábrica, com importação e tudo mais. Então, todos os atores envolvidos nisso são de extrema importância. Então, você tá junto e trazer com você as ferramentas que vai te fazer chegar nesse momento da venda é algo muito importante, mas não necessariamente você vai chegar sendo pura e simplesmente um vendedor. É um caminho que você vai, nesse caso que eu estou dando como exemplo, construir para te habilitar a chegar nesse momento, e não necessariamente uma técnica de venda, de que eu vou ligar e vou falar isso, vou falar aquilo, e o cara vai chegar e falar, tá bom, então fechou o pedido. É muito diferente. Não, isso que você falou é super legal, porque, no fundo, o valor que você coloca não está só no produto, e nem só no pós. Muitas vezes está na ajuda, inclusive, para você especificar, montar todo o edital, até participar ativamente ali. Tem muitos processos que você entra numa RFI, onde você ajuda a conceber a própria ideia para depois ir para uma RFQ, para depois participar. Então, participar lá de trás, você já está não só demonstrando o que você sabe, mas oferecendo valor para o cliente que não é só na entrega. E mais do que isso, né, Edu? Porque quando você constrói esse relacionamento, você acaba recebendo informação. E informação é tudo. Tem um grande amigo meu, Jamil, que ele fala, para tomar decisão eu tenho que ter informação. Então, quando você tem informação, você está muito melhor preparado. Então, essa construção que eu falei, ela te leva também a um lugar em que você vai ter informação, você vai saber o que está acontecendo, né? Informação é tudo. Vamos falar de valor, de preço e de ambição. Você é um cara que eu sei que tem uma cabeça muito setada para fazer boas entregas. Você entrega valor, até porque, como teu lema são relações de longo prazo e vendas, você sustenta uma relação de longo prazo entregando valor constantemente. E aí uma pergunta, eu conheço e tenho assessorado, você sabe disso, há muitos anos, centenas de empresários, empreendedores, que muitas vezes pensam o próprio negócio da seguinte maneira: bom, montei meu negócio, eu tenho uma ambição minha particular, que é alcançar esse resultado aqui, que com isso eu pago as minhas contas, faço as minhas provisões e chego do tamanho que eu preciso. Hoje em dia, eu tenho visto que principalmente os jovens empreendedores com a cabeça mais responsável de saber que o valor, que a responsabilidade dele é justamente entregar soluções a mercado e não bater só a meta dele, a ambição muitas vezes não tem limite. Positivamente falando, poxa, peraí, se eu construo isso daqui,
Eu gostaria muito de crescer até onde eu conseguir entregar essa solução na mão de alguém que precisa da minha solução. Como é que é a tua vivência? Você já trabalhou em empresas um pouco maiores, um pouco menores, com ambições diferentes dos donos das empresas. Mas você, como vendedor, eu imagino que você pega um produto, e já conversamos muito sobre alguns deles, e fala assim, cara, isso aqui pode ir para o Brasil inteiro. Qual que é o tamanho da ambição de um vendedor? Ela fica do tamanho da ambição do dono, ou o vendedor fala, cara, eu sou um solution provider do mercado. Você tem um tamanho de ambição que te impulsiona para frente? Como é que funciona isso na cabeça de um cara que nem você? Eu vou dizer algo que é até meio chavão hoje em dia, mas para mim é o que mais encaixa nessa resposta. Cara, você tem que pensar com a cabeça do dono. Você tem que pegar aquele produto como se ele fosse seu filho. Mas você não pode ter uma visão turva de que, esse produto é o melhor e o mercado vai ter que comprar isso. A tua estratégia ela tem que sempre combinar. É o de fora para dentro, e aí de dentro para fora você vai construir da melhor maneira para atender às necessidades do mercado. Mas a tua cabeça, ela tem sempre que estar voltada para o melhor resultado que você vai dar para os stakeholders. Você vai ter que compor um produto da melhor maneira e aí aliando toda essa visão que eu falei. O que eu vou entregar, como que esse produto vai se posicionar, qual é a melhor estratégia para eu fazer esse produto, eu vou fabricar aqui, eu vou importar, o que eu posso fazer para otimizar a minha margem, cabe na margem, né? Então, ter uma conversa franca com quem está te guiando, né? Ou seja, com o dono da empresa, que no final das contas é isso, né? É você melhor desenhar o que você vai ou o que você não vai entregar. Quantas vezes já aconteceu da gente falar, puxa vida, esse produto seria maravilhoso, mas não fecha a conta. Não dá para entregar. Eu não consigo fazer com que ele atenda a essa especificação e caiba na minha margem, né? Então, essa decisão do ir e muitas vezes do não ir, eu acho que é parte desse jogo. Uma coisa que eu também gostaria de conhecer, gostaria de contar para o nosso pessoal, alguém que trabalha com vendas, construção de relacionamento e manutenção de relacionamentos no longo prazo. A gente sabe que manter um relacionamento dá trabalho. Dá trabalho, você tem que empenhar energia, atenção na construção e na manutenção dos relacionamentos. Como que vendas encaixa dentro da tua vida como pessoa mesmo? Porque a gente sabe que nós, da geração Z, um dos grandes dramas do pensamento comum da nossa geração é, bom, eu tenho trabalho, eu tenho minha família, eu tenho a minha saúde e eu tenho a minha espiritualidade. Então, assim, parece, a gente ouve muito de pessoas por aí falando, bom, eu tenho 4 pratinhos, então a hora que enquanto eu tô aqui, eu não tô nos outros lá. Você é um cara de relacionamento, mas eu sei que você é um cara de relacionamento na tua vida íntima, na tua vida de trabalho, na tua espiritualidade, até atividade física que você gosta de fazer compondo relacionamentos. Como é que você conseguiu mesclar isso tudo e dar uma linha única para a vida que desfez aquela máxima da vida ser você equilibrar vários pratinhos? Como é que é isso para você? Resolveu algum conflito na tua cabeça? Como é que você resolveu esse conflito? Que é o conflito de muita gente que a gente conversa, né? Bom, atividade física ultimamente não tá indo muito bem, né? Mas enfim. Edu, eu acho que quanto menos a gente tiver... É um pouco filosófico isso, vai. Mas quanto menos a gente tiver essa divisão estanque do Marcos vendedor, do Marcos pai de família, do Marcos amigo, do Marcos X papéis, melhor. Nós temos que ser nós mesmos. Então, assim, essa conduta de construir relacionamentos, ela tem que ser replicada, porque se isso é teu, vai ser teu em qualquer ambiente. Então, eu acho que isso é algo importante de se desenvolver. Sabe? Você ter segurança que você está entregando algo bom para quem quer que seja.
Porque se não for assim, cara, não se sustenta. Não se sustenta. Se você vai criar um discursinho para ganhar uma vantagem aqui, fechar um negócio ali, vender a minha empresa e depois o cara vai ver que tinha umas coisas embaixo do pano e que deu ruim. Cara, isso não dura. Então eu acho que se a gente for... tiver uma clareza do que eu tô fazendo, quem eu sou, e eu sou esse cara. Eu acho que isso é algo que vai imantar o outro que você tiver se relacionando. Pelo menos é essa experiência que eu tenho. Seja com um brasileiro, com um chinês, que todo mundo fala que é uma cultura completamente diferente. Cara, ali é um ser humano. Esse caso que eu te contei é um dos casos. Mas quando você lida com um ser humano, cara, na base ali é tudo igual. E a gente está falando de deal making, né? É o tema do podcast, desse grupo de conversas que eu venho tendo com grandes profissionais como você, multidisciplinares. Então, como eu te falei, já veio gente aqui para falar de neurociência, veio gente para falar de growth, veio um médico, veio um especialista em operações internacionais, tudo isso compondo. Hoje, eu sei que você tem uma rede de contatos super bacana, com pessoas muito estratégicas que podem participar de grandes construções, de grandes negócios, e essa é a virtude do deal maker. O deal maker, mais do que ele ter um belo networking, ele tem essa competência de falar, para alcançar aquilo ali, eu junto, compatibilizo interesses e mantenho todo mundo junto e trabalhando, orquestrado, para chegar lá no grande rumo. Quando você olha para você como um deal maker, que habilidades você hoje buscaria para complementar esse rol de habilidades que você já tem para você alcançar sonhos ainda maiores que você possa ter no mundo dos negócios? Que competência você fala assim, puxa, eu gostaria de um aprofundamento mais na parte financeira, não, na parte jurídica, não, eu já tenho um cara aqui e outro ali. O que seria conhecimento? Amplificar o seu networking? Pertencer a algum ecossistema mais bacana ainda do que aqueles que você pertence? O que você busca hoje, considerando que, como a gente sempre diz, né? Estamos na faixa dos 50, vamos viver até uns 90. Temos muitos anos para fazer coisas e muitas coisas novas para aprender. O que é tecnologia, IA, inteligência emocional? O que você procuraria para ser ainda melhor como deal maker, Marcão? Eu acho que aquilo que eu falei no começo é importante, é você estudar, buscar conhecimento daquilo que você está fazendo. Se atualizar. Puxa, eu acho que do que eu faço tem tanta coisa que eu preciso melhorar, cara. Tanta coisa. Em termos de organização, de conhecimento técnico. Tô passando agora por isso, tô numa atividade nova e tendo que buscar conhecimento do mercado. Eu acho que essa busca também por aprofundar relações, conhecer as pessoas certas e saber como ligar esses pontos. Eu acho que trabalhar nesse estudo do que você quer fazer, o que eu preciso entregar de resultado para a atividade que eu estou fazendo, seja vender uma empresa, seja vender um produto. Eu acho que é essa busca por sempre se atualizar em todos os âmbitos. No mercado que você está, técnico, pessoal, relacionamento interpessoal, é sempre essa busca por melhorar a tua performance, né? Isso é algo que eu venho buscando. Essa característica que você levantou agora há pouco de ouvir, isso é algo que para mim é fundamental. Eu tenho trabalhado nisso, não é fácil, porque a tendência de você perder a atenção, ela é muito forte, pelo menos para mim, às vezes acontece muito. Então é algo que eu tenho buscado me aprimorar sempre. Então eu acho que essa sede, sabe, Edu, para você... Cara, cada dia eu preciso ser um pouco melhor. Hoje eu preciso ser um pouco melhor do que eu fui ontem. O cara não pode perder isso de vista. Se ele perder, aí ele para. Quando você pensa em legado, né? Não só legado de resultados que você está deixando para as empresas onde você atua, junto com os donos, junto com os outros empreendedores, mas quando você pensa legado de aprendizado específico que você foi adquirindo ao longo da tua vida, né? Na maestria dessa hábil arte que você desenvolve como vendas.
certamente deve ter um monte de gente que gostaria muito de saber. Escuta, legal, eu gostaria de ser que nem esse cara. Ter essas habilidades aí afloradas, respeitadas as minhas características, mas gostaria de ter muito essa cara de pau, de poder pegar o telefone e ligar para alguém que eu nunca falei, mas assim, o Marcos Paulo sabe como, eu não sei. Isso dá para aprender? Ou melhor, você consegue transmitir isso para alguém? Você já pensou, de alguma forma, em pegar alguém que precisa entrar nesse mundo de também desenvolver algumas habilidades de vendas e você poder compartilhar um pouco da tua experiência de vendas especificamente? Você acha que isso é transferível ou isso é pessoal e intransferível, Marcão? Eu acho que é transferível. Eu acho que quando você está lidando com o seu time, e aí seja um vendedor que trabalhar para você, um representante, você precisa passar essa confiança para ele também. Porque se ele não acreditar em você, não acreditar no teu produto, ele não vai vender, né? Então eu acho que você pode transmitir sim. E tem gente que fala, eu não tenho talento nenhum para vendas. Claro que tem gente que tem mais talento, tem gente que tem menos. Mas tá todo mundo vendendo alguma coisa o tempo todo. O tempo todo. Você tá tendo que mostrar o que você faz pro cara enxergar, mesmo que você seja como você disse, né, um engenheiro 0 e 1 que tá ali escovando o bit o dia inteiro. Esse cara, em algum momento, ele vai vender alguma coisa, né? Então, eu acho que essa transmissão, ela vem aliado ao como que você se porta com... Eu tô passando isso agora. Pessoas que estão comigo e, cara, eu tenho que motivar essas pessoas. Eu tenho que mostrar para elas que, de alguma maneira, é possível. Eu acho que isso é o que é parte do que forma um cara que é um bom líder. Ele conseguir transmitir isso. E, aliás, aliando a tua pergunta anterior, acho que isso é algo que eu tenho trabalhado também para poder aprender cada vez mais, porque isso é de suma importância. E trabalhar sempre em composição para conseguir resultados ali extraordinários, porque a gente tem limite, né, de conhecimento, limite de energia para colocar nas próprias transações e no final, quando você consegue, de alguma forma, juntar um grupo, dar o tom para o grupo e ver todo mundo trabalhando junto, você consegue produzir efeitos melhores, que provavelmente é o que você deve estar buscando agora cada vez mais. Tem alguém que hoje em dia você gosta de ouvir, gosta de assistir, gosta de ver, que faça aí um trabalho de vendas que você fale, puxa, isso aqui eu acho que tem algumas técnicas, algum jeito de me comportar, de me posicionar, que me inspire agora e que possa renovar alguns paradigmas dentro de mim? Tem alguém que você costuma escutar, ver, que você recomendaria aí para fazer... para assistir uns podcasts, para assistir alguns temas tratados, enfim. Quem que você costuma consumir quando você fala de vendas, Marcão? Bom, você é um. Eu consumo o teu conteúdo, e não só agora com os podcasts, mas você sempre foi uma inspiração para mim em termos de conhecimento. O Álvaro também é um cara que eu acompanho muito, né? O Álvaro Chocaíro, acho que ele é um cara incrível e o que ele tem de contribuição para o mundo dos negócios, para o mundo de vendas, de educação, é um cara que eu me inspiro muito. Então, e tem vários outros aí que a gente pode falar, mas acho que esses dois estão de bom tamanho. Bom, a gente agora caminhando aqui pro final pelo nosso tempo, porque você sabe que conversa nossa a gente pode estender aqui indefinidamente. Missão do vendedor e missão do Marcos, né? Como é que compatibiliza isso? E quando a gente pensa na missão pro vendedor, que recado você teria para dar para os vendedores que estão ali, aqueles caras que muitas vezes, contrariando as correntezas da vida, os cenários macroeconômicos, acordam de manhã, às vezes com aquela desilusão de um negócio perdido ontem, engole o choro, vão para a rua. Qual é a missão do vendedor na tua visão e qual que é a importância indispensável que esse papel tem no meio de uma sociedade, considerando que já houve no passado, e tem gente que não acredita nisso, que o vendedor é aquele cara que ele vai empurrar alguma coisa para outro consumir. Só que o vendedor hoje talvez seja uma das figuras mais importantes para criar justamente esse fit entre a necessidade e a solução e fazer com que sonhos sejam realizados, necessidades de ambos os lados sejam compatibilizadas. Qual que, na tua visão,
é a missão do vendedor, a importância do vendedor hoje, que é o que te movimenta como pessoa? Não desistir. Porque, cara, vai ser difícil. Vendedor não tem passado. O teu resultado pregresso, ele acabou. É sempre daqui pra frente. E os desafios vão vir sempre, cara. Então, assim, tem que acreditar. Você tem que acreditar que amanhã, de algum jeito, alguma coisa vai rolar que vai fazer a coisa acontecer. Acho que se você mantiver isso, você tá no caminho de ser um excelente vendedor. Porque senão, você vai mudar de profissão, você vai deixar de ser vendedor, sabe? Então eu acho que essa visão de que... Engraçado, né? Eu lembrei de uma história. Dá tempo ainda ou não? A gente já terminou. Claro, por favor. Eu me lembro que quando eu entrei nesse mercado, antes de eu estar trabalhando numa empresa, nesse mercado de tecnologia, né? Eu estava trabalhando ainda por conta minha, né? Eu lembro que eu liguei para um cara de uma grande operadora na época para vender um equipamento para ele. E era um equipamento, cara, gigante, super caro, que para quem tem, na época, né, tinha uma rede do jeito que ele tinha, tipo, aquele equipamento ali já, atendia todas as necessidades dele por um bom tempo, né? E eu tinha um equipamento desse para vender, quando eu liguei pro cara, ele falou, eu acabei de comprar. E eu tinha feito uma conexão tão boa com aquele cara na época, que eu falei, pô, não é possível. Não é possível que eu consegui chegar no cara, consegui apresentar o negócio pra ele. Mas eu fiquei com aquilo dentro de mim. Eu falei, mas uma hora vai rolar. Era um mês depois eu vendi o equipamento pra ele. E era algo inimaginável, assim. Aquela operação não precisava daquele equipamento, mais um daquele equipamento naquele momento. Se eu fosse pensar com a cabeça quadradinha, 2 e 2 são 4, eu falei, já era. Um mês depois eu vendi o equipamento pro cara. Então, se você... Cara, o mundo, ele tá se movimentando todo dia. Todo dia tem coisa acontecendo, tem coisa nova acontecendo. Então, assim, cara, esteja perto do teu cliente, escuta o que ele tá falando. Sempre que você for visitar o cliente, alguma informação vem. Então, não se fecha na tua mesa, no teu computador. Vai a campo, vai ouvir o cara. Às vezes... Não tem nenhum negócio que vai rolar ali. Mas alguma informação vai vir que vai palmilhar o teu caminho para o futuro. Então, acho que é isso. Acreditar. Acreditar sempre, sempre. Senão não vai dar certo. Puxa, quero te agradecer muito aí por ter vindo. Mais um dos nossos milhares de papos. Possivelmente o mais técnico que a gente já teve até hoje ao longo desses quase 30 anos de amizade. Mas assim, muito sucesso para você, continue brilhando, inspirando tanta gente, me inspirando, penso muito em você nesse lance do acreditar, porque, de novo, se para o vendedor acreditar é fundamental, você imagina para um dealmaker que faz esses trabalhos, esses processos complexos. No fundo, a gente vive do acreditar, e quando a gente vê um bom sujeito ainda acreditando e acreditando ainda mais, isso com certeza movimenta pessoas, porque nada movimenta mais do que o exemplo, né, que você acaba dando. Então, cara, é isso. Muito obrigado, meu irmão. Estamos eu que agradeço. Juntos. Sucesso e continuemos por perto. Temos muito a construir juntos ainda. Isso aí. Juntos sempre. Obrigado, Edu. Valeu. Obrigado. Sucesso aí. Pessoal, papo super gostoso, super leve, super rico de conhecimentos práticos ali. Conhecimentos de coração, porque no final das contas a gente está fazendo negócios, mas tudo acontece junto e misturado. Espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer comentário, qualquer dúvida, qualquer colocação que vocês queiram colocar sobre os temas que a gente tratou hoje, fiquem à vontade, a gente vai ter o cuidado de responder a cada um de vocês. Muito obrigado pela audiência, até a próxima e um abraço a todos.